E neste vídeo de hoje eu trago algo que aconteceu com Padre Pio de Pietrelcina. Sim, este grande santo místico que um dos eventos mais notáveis e mais bem documentados se passou 2 anos após a entrada de Frei Pio na vida religiosa. Ele estava estudando então em Santa Hélia, a Pianisi, e ele descreveu a sua experiência por escrito 3 semanas depois do ocorrido e entregou o relato a seus superiores. Os arquivos do convento de Santa Maria delle Grazie, em San Giovanni Rotondo, preservaram o depoimento datado de fevereiro de 1905. Alguns dias atrás eu tive uma experiência extraordinária. Por volta das 11 horas da noite, em 18 de janeiro de 1905, Frei Anastácio e eu estávamos no coro, quando subitamente me achei muito distante dali, na opulenta mansão de uma família, cujo pai estava a falecer enquanto uma criança nascia. Então, a Santíssima Virgem apareceu e me disse: confio-te esta criança. Agora é um diamante bruto, mas quero que a trabalhe, polindo-a e tornando-a o mais brilhante possível, pois um dia desejo me adornar com ela. Respondi como isso é possível, já que ainda sou um mero seminarista e não sei se um dia terei a sorte e a alegria de ser sacerdote. E mesmo que me torne um padre, como posso cuidar dessa criança, uma vez que me encontro tão distante? A Madonna respondeu: não perca a fé. Ela virá até você, mas primeiro deve encontrá-la na Basílica de São Pedro, em Roma. E então achei-me de volta ao coro. Naquela mesma noite, 18 de janeiro de 1905, cerca de 560 quilômetros ao norte, na cidade de Udine, um homem rico, em seus 40 anos, chamado Giovanni Battista Risani, estava para morrer. Adoecera logo após a sua esposa Leonilde ter engravidado do 6º filho. Risani era um maçom fervoroso e não queria qualquer proximidade com a igreja ou com a religião. À medida que a sua doença progredia, ele se tornava ainda mais empedernido e proibiu expressamente a sua esposa de convocar qualquer padre. Quando ficou claro que o fim estava próximo, os seus amigos maçons cercavam a casa dia e noite para frustrar qualquer tentativa de algum padre ir ver o moribundo. Leonilde, uma cristã devota, a sua esposa, ela rezou fervorosamente a Deus para que seu marido pudesse confiar no Senhor antes da morte. Por volta do momento em que Frei Pio teve a sua experiência no coro em Santélia e a Pianisi, Leonilde se encontrava ajoelhada em oração à beira do leito do marido, que agora estava em coma. Ela subitamente olhou para cima e viu um jovem. Reconheceu seu hábito capuchinho, mas não conseguiu enxergar muito bem o seu rosto. Assim que o viu, ele deixou o quarto. Leonilde se levantou para segui-lo, mas ele parecia ter se desfeito no ar. Ela não teve tempo de tentar discernir uma explicação para a aparição e desaparição desse estranho jovem, pois o cão da família começou imediatamente a uivar, um presságio de morte iminente, como então se acreditava. Incapaz de suportar os uivos, Leonilde decidiu ir até o jardim e soltar o cão. Antes de chegar à porta, no entanto, a angustiada senhora, então no 8º mês de gravidez, foi tomada pelas dores do parto. Ligou para o administrador dos negócios da família que vivia no local e pôde chegar a tempo de ajudá-la a dar à luz uma bebezinha. Em poucos minutos, a mãe envolveu a criança em seus braços, depositou-a na cama e retornou para a companhia do marido. O administrador saiu pela porta e exigiu que os maçons permitissem a entrada do padre que lutava para entrar.
mesmo que estivessem procurando realizar a vontade de seu amigo, que se recusava a ver um padre, disse ele, não tinham o direito de barrar a entrada do sacerdote, que batizaria um bebê prematuro. Eles cederam e o padre adentrou a casa. Assim que ingressou no quarto do doente, o moribundo abriu seus olhos, retomou a consciência por um breve momento, olhou para o padre e disse com clareza: meu Deus, perdoai-me. O padre pôde ministrar a extrema unção e o moribundo faleceu no dia seguinte. Para compreender completamente o que se passou em 1905, precisamos avançar até o ano de 1922. Após a morte de seu marido, Leonilde se mudou para Roma com sua filha. No verão de 1922, Giovanna, a menina nascida na noite da morte de seu pai, se encontrava na Basílica de São Pedro com uma amiga. Estava prestes a ingressar na universidade e muito confusa. Seus professores no colégio haviam-lhe incutido sérias dúvidas sobre a doutrina da Santíssima Trindade. A moça queria realizar a sua confissão e falar com um padre sobre o seu dilema. Um guarda disse a Giovanna e sua amiga que todos os padres confessores já tinham partido, pois já era quase hora do fechamento da basílica. No entanto, antes de deixarem a igreja, as meninas encontraram um jovem padre capuchinho que disse que ficaria feliz em ouvir a confissão de Giovanna. Quando Giovanna contou ao padre sobre seu problema teológico, ele lhe explicou a doutrina da Santíssima Trindade de uma forma que dissipou-lhe todas as dúvidas. Giovanna saiu do confessionário e ficou de pé, esperando com a amiga para que o padre saísse de seu lado do confessionário. A única pessoa que apareceu foi um irado guarda que as repreendeu. O que estão fazendo aqui? Já fechamos a basílica. Vocês precisam sair. Voltem amanhã pela manhã e poderão se confessar. Mas já fiz minha confissão, explicou-lhe Giovanna. Estamos esperando que o padre saia do confessionário para que possamos beijar sua mão. É um padre capuchinho. O guarda foi até o confessionário e abriu a porta do compartimento do padre. Vejam, senhoritas, não há ninguém aqui. Ué, para onde foi? Exclamou Giovanna. Ficamos de pé aqui vigiando e não o vimos sair. As garotas concordaram que não havia como o padre ter deixado o confessionário sem ser visto por elas. Naquele outono, Giovanna ingressou na universidade. Em algum momento do ano seguinte, lhe foi mostrada uma foto do Padre Pio, que já estava então se tornando conhecido na Itália, apesar de ela nunca ter ouvido falar a seu respeito. Pensou que ele se parecia com o padre capuchinho que encontrara em São Pedro e se perguntou se não poderia ter sido realmente ele. Rejeitou a ideia e não pensou mais no assunto, até o verão seguinte, quando decidiu visitar Padre Pio junto de sua tia e vários amigos. Era final de tarde quando, em meio a uma multidão de pessoas na sacristia da igreja, Giovanna teve seu primeiro vislumbre de Padre Pio. Para seu espanto, ele se dirigiu até ela e estendeu-lhe a mão para que a beijasse, como era o costume com os padres no norte da Itália daquele tempo, exclamando: Ora, Giovanna, eu a conheço, você nasceu no dia em que seu pai faleceu. Giovanna ficou perplexa. Como aquele homem poderia saber de semelhante coisa? No dia seguinte, Giovanna confessou com Padre Pio, o qual depois lhe disse: Enfim, você veio até mim, minha querida filha. Estou à sua espera há tantos anos. Padre, o que quer de mim? Perguntou a jovem. Não o conheço. Ela viera a San Giovanni Rotonto no dia anterior com sua tia e nunca o vira antes. Talvez tenha se equivocado e me confundido com outra garota. Não, disse Padre Pio. Não estou equivocado, já a conhecia. Não, padre, falou a Giovanna. Não o conheço, nunca o vi. No ano passado, continuou Pio, em um fim de tarde de verão, você foi com uma amiga à Basílica de São Pedro e fez a sua confissão com um padre capuchinho, se lembra? Sim, padre, eu me lembro.
Bem, aquele capuchinho era eu. A estudante ouvia absolutamente estupefata enquanto o padre continuava. Querida filha, ouça-me. Quando estava prestes a vir ao mundo, a Madonna me levou a Udine até sua mansão. Ela me instou a ajudar seu pai em sua partida e me disse: Veja, neste quarto encontra-se um homem à beira da morte. Ele é o patriarca. Será salvo pelas lágrimas e orações de sua esposa e pela minha intercessão. A esposa do moribundo está prestes a dar à luz uma criança. Confio a você esta criança, mas primeiro deve encontrá-la em São Pedro. No último ano a encontrei em São Pedro e agora você veio até San Giovanni Rotondo por conta própria, sem que eu a mandasse chamar. E agora deixe que eu cuide de sua alma, como a Senhora Celestial o deseja. Giovanna desatou a chorar. Padre, já que sou de sua responsabilidade, tome conta de mim, respondeu. Diga-me o que devo fazer, devo me tornar uma freira? O padre respondeu, de forma alguma. Você virá sempre a San Giovanni Rotondo. Cuidarei de sua alma e você saberá qual a vontade de Deus. Giovanna disse à sua mãe o que acontecera e ela também foi ver o padre Pio, que lhe disse: Madame, aquele pequeno monge que a senhora viu caminhar rumo à galeria de sua mansão em Udine, quando seu marido estava moribundo, era eu. Posso assegurá-la que seu marido foi salvo. A Madonna, que apareceu para mim na mansão e ordenou que rezasse por seu marido moribundo, disse-me que Jesus perdoara todos os seus pecados e que ele fora salvo por sua intercessão materna. Giovanna e sua mãe ficaram inteiramente convencidas. Giovanna Risani, que se tornou a Marquesa Bosch de Cesena, permaneceu uma discípula devota de Padre Pio e mais tarde relatou um detalhado testemunho diante da cúria arcebispal da Manfredônia. A cúria observou que seu relato do que Padre Pio lhe dissera sobre seu nascimento e a morte de seu pai, quando, enfim, conversara com ele em 1923, concordava perfeitamente com o relato escrito por Padre Pio em 1905, um documento que a Marquesa ainda não lera. O relato do próprio Padre Pio sobre sua bilocação fora fornecido a seus superiores e nunca fora compartilhado com ninguém. Esta é uma das histórias místicas deste grande santo, São Padre Pio de Pietrelcina. Você pode acompanhar essa e outras histórias aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para você receber sempre a notificação de novos vídeos. Que Deus te abençoe pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina.